um anúncio do Jornal da Blindagem Emocional, elas ficam imaginando que talvez seja um treinamento como o coach, que hoje está em ênfase, né, no Brasil. E eu conheço o coach desde 2007. Então, eu fiz coach logo quando chegou no Brasil, não tinha essa febre que tem hoje. Eu fiz em 2008, se não me engano, 2008 a 2009. E eu não paguei pelo treinamento, porque as pessoas que estavam trazendo o treinamento para o Brasil me queriam na equipe deles. E quando eu fiz o coach, eu achei legal, achei uma ferramenta muito interessante para você ajudar pessoas, mas não se enquadrava dentro daquilo que eu acreditava como um treinamento que revolucionasse a vida das pessoas a ponto de levá-las a depender de Deus para mudar. Então, quando nós estávamos desenvolvendo o Jornada da Blindagem Emocional, e quando eu falo nós, sempre eu e o Espírito Santo, eu me preocupei muito em que o Jornada da Blindagem Emocional não fosse confundido com um treinamento de coach ou constelação. É tanto que a primeira aula do curso, né, do treinamento completo, quem já fez aqui sabe, é explicando o que não é o Jornada da Blindagem Emocional. E qual é a diferença entre o Jornada da Blindagem Emocional e os demais treinamentos? Coach, constelação. A diferença é que esses outros treinamentos, eles são sustentados dentro do fundamento da PNL, que é a Programação Neurolinguística. E dentro da programação neurolinguística, você aprende a mudar a sua maneira de pensar, o seu sistema de crença. Mas você aprende a fazer isso a partir de alguns fundamentos que são muito centrados no eu, no ego, em você, como a hipnose clínica, a reconfiguração da sua maneira de pensar. Então, pense positivo, né? Algumas linhas de coach até que dizem assim, o universo pode conspirar ao seu favor contra você de acordo com o que você fala. Que se você for olhar, é o que está escrito na Bíblia, mas de outra maneira. Então, a base de mudança desses treinamentos, do coaching, da constelação, é o homem, é o seu subconsciente, é você, a partir de você mesmo, conseguir uma mudança na sua vida. E isso, na verdade, é improvável, impossível. Você pode melhorar, mas nunca mudar. E a proposta é justamente diferente. Então, eu sempre, lá no nosso treinamento, eu dou até o exemplo das duas árvores que havia no jardim. Havia a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ela podia dar conhecimento ao homem, mas esse conhecimento mataria ele, porque ele deixaria de depender de Deus. A árvore da vida era o sustento dele para que ele se mantesse na dependência de Deus. Quando eu resolvi formatar o blindagem emocional, eu me preocupei em explicar para as pessoas a diferença entre programação neurolinguística e metanoia, que é a palavra que nós usamos no blindagem. A palavra metanoia vem do grego, e essa palavra significa mudança de mentalidade. Parece muito com programação neurolinguística, né? É mudar o sistema de crença. Só que a diferença entre PNL e metanoia é que PNL é baseado naquilo que eu acredito e não naquilo que Deus diz. Então, se eu acredito em Buda, eu vou mudar a partir dos ensinamentos de Buda. Se eu acredito em qualquer coisa que não seja Deus, eu posso mudar a partir disso. A metanoia não. A metanoia é uma mudança a partir de um fundamento eterno. O que é um fundamento eterno? É aquilo que existe antes de eu nascer e vai subsistir depois que eu for embora. Então, o fundamento eterno é aquilo que as épocas, os tempos não mudam. Não tem a ver com aquilo que eu aprendi dos meus pais, da minha mãe, mas tem a ver com aquilo que Deus estabeleceu como um padrão moral e de cura para a minha vida. Então, a metanoia, que é a mudança de mentalidade, é renovar a minha mente a partir do governo de Deus e da palavra de Deus. A palavra no grego é metarfos, né, que dá origem para nós da palavra metamorfose, que você já ouviu, que é aquele processo da borboleta que vem da lagarta, né? A lagarta entra no casulo e se torna borboleta. Aquilo ali acontece como um processo. Não é uma mudança imediata, não é um clique e da noite para o dia você consegue uma transformação. É um processo que acontece de dentro para fora, mas que tem um fundamento bíblico e não um fundamento de crença pessoal. Toda crença pessoal vai ser limitada, porque nós não podemos ignorar o propósito, o destino, a divindade. Não tem como a gente ignorar isso. Então, a ideia da jornada da blindagem emocional é devolver às pessoas o controle da sua vida dentro da dependência de Deus, porque foi assim que Deus sempre quis. No momento que o homem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele deixa de depender de Deus e passa a depender do que ele sabe. E se você tentar depender do que você sabe, eu sinto muito te dizer, o que você sabe aqui e o que você vive são duas coisas bem diferentes. Teorizar é uma coisa, praticar é outra coisa. E quando você entende isso, né, esses princípios a partir do ensinamento profundo da palavra, que é o que a gente faz, é tanto que algumas pessoas perguntam assim, uma pessoa que não é crente, não é cristã, não vai à igreja, ela pode participar da blindagem? Se ela acredita na Bíblia, sim. E se ela não acredita, também pode. A diferença é que ela vai ter um choque, porque ela vai perceber que tudo que você ouve hoje, tudo que você ouve, seja no coaching, seja na constelação, tem uma raiz bíblica.
mas não é uma raiz sólida. É uma distorção de um entendimento voltado para aquilo que é humano. Então, a diferença é que o Jornada da Blindagem Emocional é pautado, é fundamentado em fundamentos eternos. Eu até digo que nós não trabalhamos com inteligência emocional, nós trabalhamos com sabedoria espiritual. E a sabedoria espiritual, consequentemente, vai te trazer inteligência emocional. Se você for olhar, o homem mais inteligente emocionalmente que pisou nessa terra foi Jesus. Ele soube se relacionar com as pessoas, ele sofreu rejeição. Se você for olhar, Jesus sofreu rejeição na sua casa, na sua nação, entre os líderes da sua cidade. Jesus sofreu rejeição, Jesus foi traído, Jesus teve pessoas à sua volta que tentaram se aproveitar dele. Jesus foi acusado, foi xingado, caluniado, e para reagir a tudo isso de maneira inteligente, ele não se sustentava apenas naquilo que ele sabia, mas na sabedoria de Deus. Então, a sabedoria de Deus é o fundamento do treinamento Jornada Blindagem Emocional, e isso faz toda diferença.